Olá, a gente costuma pensar em Charles Chaplin e logo vem à mente a comédia, o vagabundo, certo? Mas e se por trás de tudo isso existisse uma mensagem filosófica super profunda? Pois é exatamente essa a nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar no livro de Everton Luiz Sanches para desvendar o que ele chama de pensamento humanitário de um dos maiores gênios do cinema. Bom, e o nosso caminho hoje está bem interessante. Primeiro, vamos dar uma olhada no que os especialistas falaram sobre esse livro. Depois, a gente vai entender direitinho o que o autor quer dizer com pensamento humanitário. Daí, vamos revisitar clássicos como O Garoto e Tempos Modernos, mas com um olhar novo, até a gente chegar no ponto alto, a análise daquele discurso icônico de O Grande Ditador. E, para fechar com chave de ouro, vamos sacar por que essa análise da obra do Chaplin continua tão importante. Então, para começar, vamos sentir o peso dessa obra. É sempre bom ver o que outras pessoas da área disseram, né? Isso ajuda a gente a entender a real importância da análise que temos em mãos. Olha que interessante o que um dos especialistas que apresenta o livro, Francisco de Assis Breda, fala. Ele destaca que O Grande Ditador não é só um filme, é um documento histórico. Pensa bem, Chaplin, com a tecnologia super limitada da década de 40, criou uma obra que até hoje nos impacta. E o livro vai fundo justamente nessa genialidade. E aqui vem uma das sacadas mais incríveis do livro. A arte de Chaplin é mostrada não só como uma forma de divertir, mas como uma verdadeira defesa da dignidade humana. É como se os filmes dele fossem um grande argumento, sabe? Um argumento visual contra o autoritarismo, que se conecta perfeitamente com todo aquele movimento do pós-guerra para criar leis que protegessem os direitos humanos no mundo todo. Beleza, agora que a gente já entendeu a relevância do livro, vamos direto ao coração dele, o conceito principal que o autor, o Sanches, desenvolve. E aqui está a grande chave da análise. O autor cria um termo próprio, o pensamento humanitário. E por que isso é tão importante? Para a gente entender que a filosofia do Chaplin não saiu de uma universidade, de livros acadêmicos. Ela veio da vida, da observação dele sobre o mundo caótico em que ele vivia. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o pensamento do Chaplin, uma resposta que vem da arte, da emoção, aos problemas do tempo dele. Do outro lado, o humanismo, com H maiúsculo, que é algo mais formal, mais acadêmico. São jeitos diferentes de defender a mesma causa no fundo, a humanidade. E para a gente entender o cenário da época, o livro nos mostra o grande debate filosófico que estava rolando. De um lado, pensadores como Maritain, defendendo um humanismo baseado na fraternidade, na dignidade. Do outro, uma interpretação totalmente distorcida das ideias de Nietzsche, que foi usada por movimentos fascistas para glorificar a força bruta e o poder. E o Chaplin? Ele se posiciona de forma muito clara nesse debate. Mas essa filosofia do Chaplin não brotou do nada lá em O Grande Ditador, não. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque o autor mostra como essa visão de mundo já estava lá, bem presente, nos primeiros clássicos dele. Pega O Garoto, por exemplo. O Sanches mostra uma coisa muito tocante. O Chaplin não está só contando uma história sobre pobreza. Ele está conectando essa história com narrativas que todo mundo conhece, como as de Moisés e de Jesus. Fazendo isso, é como se ele dissesse pra gente que, mesmo na situação mais frágil, existe uma dignidade que é quase sagrada, um valor que dinheiro nenhum pode comprar. Já em tempos modernos, esse confronto fica ainda mais explícito. É o ser humano, com toda a sua bagunça, suas emoções, sua imprevisibilidade, contra a máquina fria e calculista do sistema industrial. É a briga do indivíduo para não virar só mais uma peça na engrenagem, sabe? E toda essa caminhada, toda essa construção nos leva a esse momento, o ponto mais alto da carreira e do pensamento de Chaplin. O momento em que o vagabundo pela primeira vez abre a boca e usa sua voz para entregar uma das mensagens mais potentes da história do cinema. É claro que a gente está falando do discurso final, mas o que exatamente o Chaplin quer dizer ali? É nesse momento que, segundo o livro, toda a sua filosofia humanitária se condensa e se revela de uma vez por todas. Se a gente analisa o começo do discurso, a primeira coisa que ele faz é rejeitar o poder. Ele manda na lata, não quero ser um imperador. E aí ele diagnostica o problema do mundo, a ganância. Ele lamenta que, com tanto avanço, a gente tenha perdido o sentimento. Aquela frase, mais do que máquinas, precisamos de humanidade, nossa, ela resume tudo, né? E na segunda parte, o tom muda. Vira um chamado mesmo, um apelo à ação. Ele fala direto com os soldados para que eles não se entreguem a Brutus.
E aí, de uma forma genial, ele empodera as pessoas, lembrando que o reino de Deus está dentro do homem. Ele está basicamente dizendo que o poder de mudar o mundo está nas nossas mãos. E termina com aquele chamado à união. Em nome da democracia, unamo-nos. E o final é pura poesia. Ele fala diretamente com a personagem Hannah, mas na verdade é como se ele estivesse falando com todo mundo que está sofrendo no mundo. É uma mensagem de esperança, uma promessa de que uma nova luz vai chegar. Certo. Depois de mergulhar em tudo isso, qual é a grande lição que o livro do Sanches deixa pra gente? Por que essa forma de enxergar o Chaplin é tão importante hoje em dia? A grande contribuição deste livro, sem dúvida, é colocar o Chaplin em outro patamar. Ele não era só um gênio da comédia. Ele era um pensador, um filósofo que usava a câmera para debater as grandes questões do seu tempo. E por isso, os filmes dele se tornam fontes históricas essenciais. Eles mostram como a arte pode, e até deve, ser uma participante ativa na história. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Talvez a arte, como os filmes do Chaplin, não seja só um espelho da história. Talvez ela seja um melhor jeito da gente conseguir sentir a história, de entender de verdade o que significou ser humano em tempos tão difíceis. Fica aí a reflexão.